Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez saudando com alegria vocês que estão aqui nesta casa de clemência e bondade e desejar-lhes copiosas bênçãos de Deus por intercessão de Nossa Senhora da Piedade. Também saudar aqueles que nos permitem chegar agora em tantos lugares pelos veículos de comunicação e que são os grandes benfeitores deste santuário, que é a família dos devotos. Hoje nós celebramos a memória de um grande santo da igreja, São Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo nasceu por volta do ano 86. Não sabemos muito certo a região, mas ele viveu longevamente e teve o final de sua vida coroada com o martírio. É um santo muito importante para a Igreja Apostólica. Ele foi discípulo do apóstolo João, o apóstolo amado, o discípulo amado. Aprendeu a fé em Jesus por meio do testemunho de João, o mesmo que é mencionado no Evangelho de hoje. Se tornou bispo e cuidou, enquanto bispo, da igreja na região de Esmirna, a mesma igreja a qual João, no Apocalipse, dirige uma saudação. Mas São Policarpo, diante de tantos testemunhos que nos deixou por meio de seus escritos e suas cartas, o maior de todos os seus testemunhos foi o martírio, sem sombra nenhuma de dúvidas. Ele que deixou seu corpo ser devorado pelas chamas, do que deixar que a sua alma perdesse a certeza da fé. Um homem que brilhou com ensinamento e com testemunho. É um santo que particularmente sou muito grato. Me recordo que por volta do ano de 2010 e 2011, o padre ainda estava novinho na época, tinha adquirido pela primeira vez um livro de teologia. Nem sabia o que tinha dentro daquele livro, mas o nome me sugeriu, o nome foi bem interessante, chamado Riquezas da Igreja. E lá tive contato com os escritos de São Policarpo, de fato, um tesouro de inestimável valor. E lá também, neste livro, nós encontramos um trecho da ata do seu martírio. E algo, ainda na minha adolescência, quando li esse livro, que me marcou muito, foi o que São Policarpo disse. Quando o juiz perguntou a ele o que ele preferia, negar a fé e sair vivo, ou continuar professando a fé em Jesus e perder a própria vida. São Policarpo disse: como eu posso negar a alguém que só me fez o bem? Como posso, agora, eu já velho, dizer mal daquele que desde a minha juventude me trouxe tudo? Para que todos saibais, a minha vida tem um dono, eu pertenço ao meu Redentor e creio que Jesus Cristo é o Senhor. Por causa disso ele morreu. Foi lançado às chamas e depois seus restos mortais foram juntados pelos seus discípulos, dentre eles um outro grande santo, Irineu de Lyon, que o sepultou de maneira digna. O que faz uma pessoa ser Marte? O que faz uma pessoa preferir a morte do que negar? Algo tão simples. Basta dizer: eu não creio em Jesus. Jesus é um homem qualquer. Basta simplesmente virar as costas para ele e, vamos dizer assim, e deixar a vida levar.
é uma experiência profunda de amor, meus irmãos, capaz de transformar de dentro para fora. É aquilo que nós cantamos na liturgia das horas todos os dias. Seu amor vale mais do que a vida, por isso meus lábios os louvam. Interessante, meus irmãos, que também o amor de Deus respeita os limites nossos. Não se sobrepõe, não força, não se impõe. João era o discípulo amado. Vamos dizer assim, amado não porque Jesus o amava mais do que aos outros, porque o amor de Jesus por nós é infinito e pessoal. Mas o discípulo amado porque correspondeu com generosidade de amor ao amor de Jesus. Este mesmo discípulo amado agora no Evangelho tem uma crise de ciúmes. Quando ele vê alguém que não pertencia ao grupo dos discípulos expulsar um demônio em nome de Jesus. Veja, Marcos diz: João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Qual que é o ciúme? É o risco de confundir o amor a Jesus por uma espécie de amor próprio. O amor de Jesus não nos faz enfileirar em guetos como se nós fôssemos os donos do mundo e os donos da verdade. A verdade é uma pessoa e a ela nós servimos, é Jesus. Mas isso não nos torna exclusivos, isso não nos torna privilegiados, pelo contrário. Esse Deus usa de diversas maneiras e fala de muitos modos a fim de salvar a todos. E aí, quando João vê alguém que não era membro da sua comunidade fazer algo em nome de Jesus, ele deveria, em primeiro lugar, se alegrar, não é? Se o amor dele, de fato, neste momento era tão grande por Jesus, ele deveria vibrar. Há alguém que eu nem nunca vi na vida que ama Jesus e que está servindo a Jesus. Aliás, poderia ter até ficado ainda mais feliz, porque do ponto de vista prático ele não teve nenhum trabalho de evangelizar esta pessoa. Mas não, ele se entristeceu e quis que Jesus repreendesse. Com qual desculpa? Ele não é dos nossos. Não sei se vocês conseguem perceber o peso que São Marcos dá no Evangelho entre esses dois pronomes. Vimos expulsar em teu nome, mas te proibimos porque ele não nos segue. Quando a gente muda a medida da nossa vida, quando a gente tira o centro da nossa existência de Jesus, até mesmo quem está ao nosso lado, nós começamos a ver defeitos e a nos sentir ameaçados por ele. Como Jesus diz, ninguém age em meu nome que não acredita em mim. Ninguém é capaz de fazer um milagre em meu nome e depois não ser meu. Mas às vezes nós achamos que para ser cristão de verdade tem que pertencer à mesma pastoral que eu, ao mesmo grupo que eu, ler as mesmas coisas que eu, ouvir as mesmas coisas que eu. Quase que não se acredita em Jesus, mas se acredita em mim, né? Como se eu fosse detentor da verdade. Nós não estamos competindo com ninguém. Aliás, há pessoas que hoje em dia se sentem profundamente tocadas no sentido negativo, porque se propôs um caminho de evangelização e vê que no YouTube já está cheio de gente que faz a mesma coisa. Bendito seja Deus por cada página, cada canal no YouTube que está levando o Evangelho. Nós não estamos concorrendo, nós não somos rivais. Não fazemos algo por amor a Jesus com o intuito de mostrar que estamos fazendo ou que estamos competindo. Pelo contrário, se fazemos por amor a Jesus é para que Ele cresça e nós diminuamos, Ele apareça e nós sejamos anônimos. Há pessoas que às vezes brincam assim comigo: mas
A homilia do padre Wagner hoje deu mais visualizações que a sua. Você está com a corda toda, porque o seu vídeo do Instagram foi o mais curtido da semana. E eu respondo para essas pessoas assim: e qual a vantagem que tem nisso tudo? A vantagem é que Jesus continua sendo anunciado. Se por mim, pelo padre Wagner, pelo padre Samuel, por Dom Valmor, não interessa. O importante é que Jesus seja conhecido e amado. Nós não estamos competindo, meus irmãos. Não deixemos que esse fermento do inimigo alastre no nosso coração e nos coloque em pé de guerras um com o outro. Porque se ele é conhecido, a nossa missão está sendo completada. E isso São Policarpo entendeu muito bem. Para que Jesus seja conhecido, eu abro mão da minha própria vida. Para que Jesus seja amado, eu estou disposto a enfrentar até as chamas. Ser cristão num mundo onde nós somos, vamos dizer assim, responsáveis por boa parte dos valores morais, ainda é relativamente fácil. Mas dias virão, e não está distante disso, em que ser cristão vai ser de fato uma escolha que compromete a própria vida. Já vejam o que está acontecendo, por exemplo, em países muito próximos de nós, como na Colômbia, onde o Congresso aprovou uma lei catastrófica em que se permite o aborto até o 6º mês de gestação. Lá não tem cristãos? Tem. Mas agora, os cristãos são chamados a fazer a diferença na própria vida. Com muita sinceridade, aqui é uma opinião pessoal. Por isso digo isso, e abro os parênteses para dizer a opinião do padre Felipe. Não acho que esta vida nossa eclesial, esse modo nosso de ser igreja, vai perdurar como está por muitos anos. Talvez daqui uns 30 anos, a igreja católica, como nós a cremos, vai perder boa parte de toda a estrutura que ela tem hoje. E aí, fecho o meu parênteses, já no seminário, isso já era vislumbrado em certa medida por mim, e eu me perguntava, será que de fato eu estou disposto a ser padre no mundo hostil a Jesus? Porque por enquanto ainda no Brasil nós não somos perseguidos explicitamente porque cremos em Jesus. Mas basta tocarmos em certos pontos da doutrina que muita gente, se pudesse, voava no nosso pescoço, como por exemplo a questão do aborto agora, que é necessário dizer, mas não só a questão do aborto, mas também o que se faz com os nossos idosos e com os nossos enfermos, onde a vida está ameaçada. E aí, estamos dispostos a, como Policarpo, a ver que o que interessa não são se as pessoas estão usando a mesma camisa da pastoral que eu, gostam da fitinha do apostolado da oração ou preferem o louvor da renovação carismática, se as pessoas preferem o silêncio da contemplação ou gostam mais de uma atividade missionária como os vicentinos. O importante é que onde quer que nós estejamos, nós vejamos o que nos faz ser um só corpo, que não é uma doutrina, não é também um modo de ser cristão, porque se nós formos ser sinceros, não há lugar onde há mais diversidade do que dentro da Igreja Católica. Como é ser católico? É quase do jeito que você quiser, porque o que nos faz católicos não é o que nós fazemos externamente, mas é o que nós professamos internamente. E aí, ao redor desse altar, nós entendemos muito bem quem é o centro. O centro é Ele, onde sacerdotes e leigos, ministros, como os nossos cantores, leitores, e apenas pessoas que passam, entendem que o fundamento está lá. É Ele que dá sentido para a nossa vida. É Ele que nos faz cristãos de verdade. Que o exemplo de Policarpo primeiro nos faça questionar se estamos dispostos a amar mais a Jesus do que a nossa reputação, do que o nosso nome. É difícil. A gente consegue amar a Deus até sobre
as pessoas. Falo isso porque não é muito difícil de a gente ver cristãos que estão dispostos a dar a própria vida ou abrir mão do núcleo familiar, de uma constituição de família, abre mão de pessoas que de fato amam para amar a Deus. Mas é muito difícil de a gente abrir mão do amor a nós mesmos por amor a Jesus. Esse é o martírio que nós somos chamados a viver hoje, no cotidiano da nossa vida. Porque martírio não é sofrimento. Em grego, martiria significa testemunho. Mártire é aquele que deu testemunho, de um modo tão explícito que morreu. Friamente, às vezes com grandes sofrimentos. Mas o martírio que nós somos chamados a dar hoje é o testemunho de que nós amamos mais a Jesus do que a minha visão, do que a minha pastoral, do que o meu modo de ser igreja. Só assim nós não vamos nos colocar em briga com o Senhor. Pelo contrário, nos alegraremos como Ele se alegra, porque Ele mesmo diz: no céu há mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Nós seremos capazes de nos alegrar por ver o bem que é feito, ainda que foi feito independente de nós. Porque o importante é que Ele cresça, que Ele seja amado, e seja amado a começar por mim, a começar por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, então, apresentemos ao Senhor que nos chama e que derrama